Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da pensão socioafetiva que muito está se falando aí pelos canais do YouTube, e eu achei por bem gravar esse vídeo informativo para vocês, a fim de que não só as pessoas não fiquem apavoradas à toa, mas que também tenham um certo cuidado nas suas relações, evitando problemas posteriores. Então, o que a paternidade socioafetiva? É aquela relação existente entre uma pessoa que não é pai ou mãe biológica daquela criança e mantém uma relação de afeto ali com ela, muitas vezes durante anos, durante seu crescimento e tudo mais, e pelo fato de que tem um relacionamento ali amoroso com a mãe, de casamento, de namoro, enfim, mas que no seu dia a dia convive com aquela criança e a criança acaba reconhecendo aquela pessoa como sendo o seu pai ou sua mãe, né? Nesse tipo de situação, geralmente as pessoas entram na justiça pedindo que o judiciário reconheça aquela relação afetiva existente entre aquela criança e aquele pai ou aquela mãe, porque existe o reconhecimento da paternidade socioafetiva, mas também existe o reconhecimento da maternidade socioafetiva. Uma vez reconhecida essa maternidade ou essa paternidade socioafetiva, a partir daí, nasce para aquela criança todos os direitos de filiação. Então, o mesmo direito que ela tinha de pedir alimentos, de fazer certas exigências com relação ao pai biológico, ela vai poder fazer com relação ao pai socioafetivo, que uma vez reconhecido não vai haver nenhuma diferença. Por quê? Porque na certidão de nascimento vai constar que aquela pessoa é seu pai, né? Então, para que haja essa cobrança de pensão alimentícia com relação a uma determinada pessoa, primeiro tem que haver essa decisão judicial reconhecendo essa paternidade socioafetiva. A partir daí, nascem os direitos para esse menor, para essa criança, e em razão disso, em caso de separação ou de o representante legal daquele menor entender necessário, vai poder sim cobrar alimentos na justiça. Então, não basta querer cobrar alimentos daquele que tratou a criança como pai durante um período. Não, tem que haver uma decisão judicial que reconheça essa paternidade socioafetiva, né? Agora, a questão importante para trazer para vocês é assim: para as pessoas evitarem problemas futuros, é interessante que se tenha alguns cuidados. Então, por exemplo, a pessoa que vai se relacionar tanto pode ser homem já com filhos, como mulher com filhos, porque existe a possibilidade do reconhecimento da maternidade socioafetiva e da paternidade socioafetiva. Então, vai se relacionar com uma pessoa que já tem filhos. Então, é interessante que hajam alguns cuidados. Em primeiro lugar, é importante que essa criança mantenha uma relação com o pai biológico, né? É interessante que seja incentivado esse tipo de convivência para que toda essa carga não venha sobrecair sobre o padrasto, sobre a madrasta, porque amanhã ou depois tem consequência. Fora isso, tem a necessidade da criança de ter convivência com esse pai biológico. Então, é interessante aqui que aquela questão de ciúme, de evitar que a criança mantenha contato com o pai, para evitar que a mãe fique indo lá ver também aquele ex e tudo mais, isso não pode acontecer, gente, não é inteligente. É importante, por todas as razões do mundo, que a criança mantenha esse contato com seu pai biológico. É através das visitas, de passar férias juntos, de participar de aniversário e tudo mais. E, se possível, esse pai, esse padrasto, manter uma relação de cordialidade, pelo menos, com esse pai biológico. Segunda coisa, eu sei que a criança tem um pai biológico. Não é prudente, não é conveniente que estimule essa criança a chamar você de pai. Por quê? Uma das características quando a gente vai pedir a paternidade socioafetiva é demonstrar para o juiz que aquela criança ela reconhece aquela figura como pai. Tanto é verdade, excelência, que ela chama fulano de pai.
fulano de tal de pai. Olha aí você enroscado, caso amanhã ou depois venha se separar. Outra coisa, a criança tem um pai biológico, por que cargas d'água essa pessoa que está entrando nesse relacionamento, que não sabe o futuro desse relacionamento, vai chegar assumindo tudo, dando uma de salvador da pátria, né? Então eu faço, eu resolvo, eu aconteço. Pois é, amanhã ou depois tudo isso vai ser considerado na hora da parte contrária, caso queira entrar ali com um reconhecimento de paternidade socioafetiva, todo esse comportamento vai ser considerado. Então vamos dar um exemplo aqui. Aí a pessoa assume as contas, assume a escola, assume no plano de saúde e não sei o quê. Todos os atos que forem praticados como se fosse um pai, isso tudo vai ser considerado uma decisão judicial futuramente. Isso vai acontecer, doutora Rosa? Você tem certeza? Não, gente, eu não tenho, eu não tô lendo cartas e eu não tô jogando búzio e nem tenho tarô e também não tenho bola de cristal, mas é possível acontecer. Por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Outra coisa é estimular essa convivência com o pai, com a mãe, não deixar que evitar essa questão de estar chamando de pai e mãe, até mesmo para evitar que o pai tenha ali um desentendimento com você e tudo mais, crie uma situação ali de inimizade. Ué, então como é que a criança vai me chamar? Ou pelo nome próprio, senhor, senhora, ou tio, menos pai e mãe, né? Se tem pai e mãe vivo, eu entendo que é um tanto quanto preocupante tirar esse direito do pai, que é biológico. Ai, mas o pai não liga, o pai não tá nem aí. Gente, o seguro morreu de velho, né? Todo relacionamento pode dar certo, mas também pode não dar. Então, quando eu não tenho filho, quando não tenho nenhum problema no meio do caminho, caso esse relacionamento acabe, não vamos ter grandes problemas, né? Agora, você assumiu toda uma situação, não tomou as devidas cautelas, poderá ter problemas futuros, né? Outra coisa, é interessante que haja toda uma situação de respeito com relação a essa nova família que está sendo constituída, né? Que naquelas situações onde a pessoa entra nesse relacionamento, mas não tem certeza, tem dúvida, está tudo muito recente, não vai assumindo determinadas responsabilidades. Então, às vezes a pessoa vai e fala, não, deixa que eu registro a criança. Então, é interessante, no mínimo, ter um exame de DNA, né? Ou seja, qualquer coisa que vá ser feita com relação a assumir aquela paternidade daquela criança, ainda que só de boca, é preciso ter cuidado, né? Porque nessa situação, uma vez estabelecido esse vínculo afetivo ali com essa criança, que a criança enxerga aquela pessoa como pai ou como mãe, nasce para ela o direito de poder pleitear esse reconhecimento formal no judiciário e a partir daí todos os direitos de um filho legítimo, obviamente. Tá bom? Então, esse era o recado que eu tinha para hoje. Não se desesperem, mas tomem cuidado, né? Tá no começo de uma relação, vamos com calma, né? Cada coisa a seu tempo, né? E cada caso é um caso, lógico. A gente tá falando aqui em linhas gerais, mas que não seja motivo para desespero, mas que também não seja motivo para a pessoa cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem, porque acaba sendo traumático, inclusive para a criança, no caso de uma separação. Tá bom? Esse era o recado que eu tinha para hoje. Deixa a sua dúvida aqui embaixo, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida. Caso você seja novo aqui pelo canal, aqui no canal, se inscreva, né? Para você que já me acompanha aqui em todos os vídeos, meu muito obrigado. E eu encontro com vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até mais.